O item 13, ele considera, esse fator F daqui considera que na junção por onde saem as linhas de força do núcleo e passam para o gap e depois retornam para o núcleo, tem uma dispersão, ocorre uma dispersão dos fluxos magnéticos. Então ele vai calcular esse fator F daqui, que vai ser útil nos cálculos seguintes. Esse fator F é 1 mais comprimento do gap dividido pela área core, a área da perna central do núcleo, vezes log neperiano de 2G sobre a espessura do gap. Então nós chegamos que o LG, o gap deu 0,13 centímetros, a área core nós medimos deu 1,05, e aqui 2 vezes G, 2 vezes 0,97 vezes 2. Fazendo essas contas, nós chegamos ao F igual a 1,43. Esse G aqui é a medida do comprimento da janela. O núcleo escolhido foi esse daqui, NE 301514, NE 301514. E o comprimento G é esse comprimento daqui, que aqui são 9,7 milímetros, ou 0,97 centímetros. Como são dois núcleos, o segundo estaria aqui, a área já da janela, o comprimento da janela é 2 vezes essa distância, 2 vezes 0,97 centímetros. Então, por isso que apareceu 2 vezes 0,97 centímetros para o fator G, tá bom? O item 14 recalcula o número de espiras. O número de espiras anteriormente, se eu não me engano, foi calculado em 39. Número de espiras possíveis, 39. Aqui vai ser recalculado o número de espiras considerando-se esse fator F, considerando-se o fato de haver um gap. Então, recalculando com essa fórmula daqui, raiz de comprimento do gap, valor da indutância 0,4 π, área do núcleo, e o F vezes 10 a menos 8. Substituindo os valores e fazendo essa conta, nós temos que o novo número de espiras são 32, ok? Deu menos espiras porque tem dispersão causado por esse fator. Bom, aqui a gente vai calcular a resistência do enrolamento. A resistência do enrolamento é o comprimento do número médio
É o comprimento médio de uma espira naquele núcleo, vezes o número de espiras, aí eu tenho o comprimento total do enrolamento, vezes a resistência a 20 graus Celsius, vezes 10 a menos 6. Na realidade, esse cara daqui, número de espiras é adimensional. Isso daqui é um comprimento. Então, isso aqui não é só uma resistência. É a resistência por unidade de medida. Então, esse por unidade de medida está no denominador, vai cortar com essa unidade de medida no numerador. Então, vai sobrar só resistência. Por isso que isso é resistência em ohms. No caso, deu 1000 ohms. Substituindo o valor, comprimento médio de uma espira 6,3, número de espiras 32, resistência do fio por unidade de comprimento 209,5 vezes 10 a menos 6. Fazendo essas contas, eu vou ter 42,2 miliohms no enrolamento, ok? Aqui eu estou mostrando como é que eu cheguei a esse comprimento médio de uma espira. Bom, para calcular o comprimento médio de uma espira, a gente vem no manual, aqui está um dos núcleos S. Se eu chamar essa distância de A, essa altura de B e essa distância aqui da janela de C e essa distância aqui de D, eu vou considerar que um comprimento médio de uma espira é esse daqui, que passa no meio dessa distância, percorre essa distância, dá a volta e passa no meio dessa distância. E para baixo a mesma coisa. Então eu tenho dois comprimentos A's, dois comprimentos B's e a curva que une esse. Repara aqui que é um quarto de circunferência, um quarto de circunferência, um quarto de circunferência, um quarto de circunferência, o que dá uma circunferência de raio C sobre 2, ou seja, o raio é metade daqui. Então imagina que essa distância C sobre 2, eu estou fazendo a curva aqui. Essa curva estaria aqui, essa curva estaria aqui embaixo e essa curva estaria aqui. Então eu preciso calcular isso daqui. Esse comprimento é A mais B vezes 2, A mais B aparece duas vezes, A mais B vezes 2, mais essa circunferência, que é 2πr. Mas quem é o raio? R, C sobre 2. 2 vezes π vezes raio C sobre 2. Só que o manual não fornece o valor de C. Ele fornece o valor de D. E fornece o valor de A. Então eu vou ter que achar o fator C por meio da medida A e D. Então aqui esse denominador 2 eu coloquei para cá. Então aqui tem que ser o valor de C. O que é C? C é D menos A, aí eu tenho 2,6. Se eu tenho 2 sobrando 2,6, eu tenho que dividir por 2 para ter somente o C. Então D, essa distância aqui, menos essa,
eu vou ter dois valores de C, mas eu só quero um. Esse 2 está aqui. Então, eu só quero um, tem que dividir D menos A sobre 2. Substituindo valores, o A é 7,2 milímetros, o B 14,6 milímetros, vezes 2, mais 2 vezes π, vezes esse 2 com esse 2, virou 4 aqui no denominador. D, 19,5 e A, 7,2. Fazendo essa conta toda aqui, eu cheguei a 62,9 milímetros, que, transformando para centímetros, dá 6,29 centímetros, que aproximando deu 6,3. Essa aproximação não causa nenhum erro, porque essa medida é média. Isso pressupõe que você vai ocupar o enrolamento desde a espira menor até a espira de maior comprimento. Isso não é bem verdade. Então, esse fator aqui, esse valor aqui, é um valor aproximado. Já que é aproximado, eu aproximei de 6,29 centímetros para 6,3 centímetros, ok?